estamos aqui direto da sede do sindicato, do SIMP. Meu nome é Jodar e nós estamos aqui com uma convidada, a doutora Marilinda Marques Fernandes. Ela é advogada especializada em direito previdenciário, consultora jurídica do Sindusprev e painelista, conferencista em diversos fóruns sobre seguridade social. Tá? Enquanto nós vamos dar uma esperadinha, enquanto os colegas estão sendo convidados, estão ingressando na live, e a partir daí nós abrimos o espaço para a doutora Marilinda se manifestar. Estamos ao vivo, então. Acontecer na live. Bom, colegas, então, como eu havia falado anteriormente, nós estamos aqui com a presença da doutora Marilinda Marques Fernandes, advogada especializada em direito previdenciário. Ela é consultora do Sindusprev, consultora jurídica do Sindusprev. Vou explicar. Alô? Alô? A doutora Marilinda Marques Fernandes é advogada especializada em direito previdenciário, como eu estava falando, consultora do Sindusprev e painelista e conferencista em diversos fóruns que tratam sobre seguridade social. Doutora Marilinda, prazer em receber aqui no sindicato pela segunda vez, né? Nós vamos tratar de um tema que preocupa muito os colegas do Ministério Público e todo o funcionalismo, toda a sociedade em geral, que é essa reforma da Previdência que foi aprovada agora, né, em primeiro turno, pelo menos na Câmara dos Deputados. Tá? Fique à vontade para a senhora tecer seus comentários. Obrigada. Está gravando direto, então tá. Bem, boa noite. Como disse o Jordar, é a segunda vez que eu estou aqui no vosso sindicato e é a segunda vez que eu sou convidada para me manifestar sobre a reforma da Previdência. A outra vez que aqui vi era sobre a reforma proposta por Michel Temer, que nós estávamos extremamente indignados com aquela reforma, mas que comparada a esta que foi apresentada, esta emenda constitucional número 6, a 287 era extremamente branda, poderemos dizer. Esta emenda constitucional número 6, ela veio com uma intenção clara de alterar estruturalmente a Previdência no Brasil, no sentido de que se acabaria definitivamente com o seguro social, a concepção que vem da Constituição de 1988, e passaríamos a ter, em vez de um seguro social solidário e de repartição, teríamos praticamente a população toda canalizada para a assistência social. E, por outro lado, mudaríamos também estruturalmente a Previdência, no sentido de que, em vez de ser um seguro também social, passaria a ser um seguro de capitalização. Foi extremamente impactante e essa proposta e essa emenda, e ela desencadeou uma reação muito grande por parte da sociedade. E tanto mais que, além de vir com essa intenção de mudar estruturalmente a Previdência no Brasil, vinha também e vem acompanhada de um discurso extremamente perverso
que é a narrativa da emenda. A narrativa da emenda elegeu, essencialmente, vocês, servidores públicos, como os grandes privilegiados da Seguridade Social ou da Previdência Social do Brasil, e, portanto, ela tinha que ser levada a cabo para acabar com os privilégios. Assim, a narrativa, desde o início, que se coloca para a emenda constitucional número 6, é uma narrativa extremamente mal intencionada e que vai demonizar a categoria dos servidores públicos, notadamente também a vossa categoria, dizendo que ela, então, vai acabar com esses privilégios. E, portanto, ela é extremamente levada a cabo de uma forma de má fé. Porquê? Porque é sabido que os servidores públicos, desde 2003, com a emenda constitucional número 41, já tinham sido objeto de reforma. Qual era a reforma e qual é a reforma? Qual é o sistema que nós temos e que vigora enquanto não aprovada a emenda constitucional número 6? Com a emenda constitucional, com a emenda constitucional 41 de 2003, o que é que estava previsto? Que todo servidor que tivesse entrado no serviço público até 2003 vai ter a paridade e integralidade. O que é que eles dizem para a sociedade? Não dizem isso. Fazem uma campanha publicitária quotidiana que é para acabar com esse privilégio. Sendo que esse privilégio, e nunca foi privilégio, porque se os sistemas previdenciários são instituídos e se tem razão e se fazem parte do ordenamento jurídico, não é um privilégio, é um direito. Então a gente não pode permitir a reprodução desse discurso, que o servidor público é um privilegiado porque aquele que entrou até 2003, neste momento, tem paridade e integralidade. Isso não é privilégio nenhum. É porque os fundamentos da estrutura do sistema previdenciário brasileiro, e sobretudo do sistema previdenciário estatutário, assim tinha concebido essa construção jurídica de que era a paridade e integralidade, em razão de muitas razões que são subjacentes ao Estatuto do Servidor Público. Por outro lado, e ainda entrando nesse eixo, quem entrou depois de 2003 e, portanto, se vem a aposentar entre 2003, a partir de 2003, não vai ter mais a paridade e integralidade, vai ter calculado o seu benefício pela média. Sendo que, a partir de 2015, no nosso Estado, e 2013 a nível federal, todo servidor público foi admitido, passou em concurso, ele não mais vai ter sequer a média dos seus salários de contribuição. Ele vai ter direito, tão somente, ao teto da Previdência Social. E vai contribuir só sobre o teto da Previdência Social e, se quiser mais, ele vai ter que contribuir para um fundo de previdência complementar, instituído no nosso Estado em 2015, e, portanto, não se vê qualquer tipo de privilégio e a reforma já estava feita para o servidor público. Além de que a emenda constitucional número 47 já tinha incluso e estabelecido que o servidor público só se podia aposentar 55 mulher, 60 anos de idade homem. Portanto, já tínhamos limite de idade, já tínhamos limite de teto e, portanto, não havia o que se fazer, a meu entendimento, uma reforma para o servidor público, porque ele já tinha sido objeto de reforma. Nós chegamos ao paradoxo de um servidor público, neste momento no Brasil, tem mais de 4 regimes de transição. Quer dizer, é uma Babilônia. Sim. Quer dizer, a segurança jurídica no quadro do servidor público, ela não existe. Porque o indivíduo estava numa regra da emenda constitucional 20, passou para a de 40, passou para a 41, passou para a 47 e agora está nesta agora. E é fato mesmo, nós temos a oportunidade de consultar no sistema RHE, por exemplo, que tem ali o tempo para aposentadoria, tem diversas regras mesmo, tem 3, 4 mesmos critérios, e a gente fica meio perdido, pô, qual desses que eu vou ser enquadrado, né? Nós tivemos uma experiência agora em março, por ocasião do congresso da nossa federação em Brasília. Sim. Nós aproveitamos e assistimos um painel sobre o Instituto Lavoro, sobre a reforma da Previdência. Sim. Muito interessante. E um dos conferencistas, ele participou do governo, agora não me foge o nome dele, ele participou do governo de 2003 e ele falou que realmente a Previdência é esse mesmo. Carlos Garbas. Carlos... Foi ministro, Carlos Garbas foi ministro da Previdência. E ele falou que a Previdência Pública, realmente, eu acho que em torno de 10 anos agora, ela vai se tornar superavitária.
justamente por isso, porque aí os que estão na paridade e integridade começam a se aposentar, começam a entrar os novos no novo regime e o gasto com a previdência pública passa a diminuir. Não é bem interessante isso. Bem, não só por causa de que isso é interessante que você coloca, que é preciso ficar claro para a sociedade e para os colegas que estão assistindo que toda a reforma da Previdência ela só vai surtir efeitos, como você colocou, daqui a 10, 20, 30 anos, não é para hoje. Quer dizer, essa ilusão, essa outra narrativa que estão dizendo que fazer esta reforma vai melhorar as contas públicas e vai enxugar o orçamento, bem, de uma hora para a outra, isso não existe. E, por outro lado, em relação a vocês do Serviço Público, nós temos que ter em conta uma outra circunstância. Além de vocês já estarem saneados pela reforma, pela emenda número 41, de 2003, nós não podemos esquecer que o Serviço Público está completamente pauperado, não tem havido concursos, inclusive Paulo Guedes diz que nem vai ter concurso este ano. Sabe-se lá quando é que vai ter. No nosso Estado, bem, vocês melhor que eu sabem em que estado está o Estado. Está uma coisa que as repartições, as fundações foram extintas. Quer dizer, nós temos, se fôssemos a ver, assim, do ponto de vista atuarial, do ponto de vista financeiro da Previdência, evidentemente que ela está deficitária. Porquê? Porque nós não temos servidores novos a contribuir para ela. A emenda constitucional número 6 ousa mais para pauperar o sistema previdenciário estatutário, porque prevê que agora a parte do Estado não seja contribuída. Com a emenda constitucional número 6 só vai contribuir o servidor público. E depois vão pôr números nos jornais a dizer está deficitária. Mas só pode estar deficitária, porque cada vez menos servidor, cada vez menos fontes de receita. Cada vez menos fontes de receita, incluso, quer dizer, os novos, aqueles que até agora foram contratados vão contribuir sobre uma base do teto da Previdência. Então, nós, em vez de ter um fundo previdenciário rico, vamos ter um fundo previdenciário cada vez mais definhado. E qual é o objetivo? É vos transferir, acto contínuo, para o sistema do regime geral da Previdência. Essa é outra norma embutida na emenda constitucional número 6, é termos um sistema único de Previdência, o regime geral, e acabar com o regime estatutário. Perfeito. Eu lembro aos assistentes que nós temos, que vocês podem fazer perguntas, né, através do chat aqui do Facebook, podem enviar os questionamentos para a doutora Marilinda. À medida que eles forem surgindo, acho que vamos fazer assim, né? Sim. À medida que forem surgindo os questionamentos, nós passamos para a doutora. Cumprimento para a colega Luíse e o colega Odair, que estão assistindo. O colega Tony, do Ceará, Tony Távora, do Ceará, um abraço, está assistindo. Nossa querida colega... eu vou dizer que é colega ainda, né, Dalva? Dalva que está assistindo lá de Portugal, está assistindo, já foi diretora aqui do sindicato, está prestigiando a live. A nossa brava lutadora, colega Cleide Rocha, também está assistindo. Flávia Fontana, muito querida também, colega da Promotoria de Veracruz. Jaqueline Matias Carvalho Ledur, né? Está assistindo também a nossa amiga, esposa do nosso secretário-geral aqui do sindicato, Alberto Ledur. Doutora, pode continuar com a sua... Não, eu assim, antes de mergulhar desde já no regime estatutário, eu gostaria de dizer que todos os movimentos, do movimento sindical, da sociedade, a greve geral que teve, tudo isso se refletiu de nós termos uma emenda menos perversa do que aquela que foi apresentada e foi enviada à Câmara. Nós conseguimos, e esse é um compromisso que eu acho que não só os estatutários, mas toda a sociedade tem que ter, com as camadas da população mais desfavorecidas, porque elas são, de facto, as que vão pagar esta reforma. 83% desta reforma, 83% dos cortes, 83% de limitação a benefícios é para a camada mais pobre que ganha até 2 salários mínimos. Isso tem que ser dito, porque, como vos disse anteriormente, para os servidores públicos já tinha sido feita em 2003. Então, agora, eles atingem de uma forma muito drástica as camadas mais pobres, na medida em que vão dificultar muito o acesso deles ao benefício. Não tanto quanto eles queriam. Eles queriam que, para se ter a aposentadoria por idade, tivesse que ter uma carência de 20 anos. E essa é uma grande vitória. E, portanto, eu estou aqui junto com vocês, aqui no sindicato, numa casa que esteve junto nas manifestações, que se movimentou
E quero também dizer assim, que muita gente pensa que ficar na cadeira e ficar resignado, que isso aí, não adianta, não vou me mexer, não vou me envolver, não vou lutar. Não, a luta trouxe reflexos, porque eles recuaram e a carência ficou de novo em 15 anos. Isso é muito importante. Eles tinham pensado também que a mulher ia ter que se aposentar por idade, com a mesma idade que o homem, 65 anos. Recuaram, ficou em 62. Por outro lado, também assim, recuaram com os 15 anos de carência e fazem incidir os 60% a partir dos 15 anos, o que significa que não precisam contribuir os 40 anos para ter a integralidade, pode ser menos tempo para ter a integralidade. Então, quero dizer que já foi importante. Foi importante em relação às populações rurais, queriam acabar com a diferença de idade, queriam estabelecer a mesma idade, mas mantivemos os 55 anos de idade para a mulher, os 60 anos de idade para o homem. Queriam colocar o BPC num valor miserável, que fosse R$400 a partir dos 60 anos até aos 70. Conseguimos reverter isso. São conquistas que eu acho importante registrarmos aqui. Isso num contexto que nós tivemos a aprovação da emenda constitucional 95, né, a PEC dos gastos, né, a PEC do teto, e também a reforma trabalhista, né, que aumentou a precarização no regime de trabalho e fragilizou as relações de trabalho. Então, hoje as pessoas são demitidas e para se reintegrar no mercado de trabalho tem muito mais dificuldade e vão passar a contribuir de que forma, né? Vão ficar muito mais tempo, né? Não, eu acho assim que, na verdade, estas medidas que vêm assim sendo colocadas para a sociedade brasileira como medidas salvadoras de uma realidade económica absolutamente caótica, uma realidade económica terrível para este país, como há muitos anos nós não tínhamos, vem colocando de uma forma extremamente leviana, dizendo que com a reforma trabalhista nos disseram que iam criar milhões de empregos. A verdade é que nós temos uma taxa de desemprego num patamar que nós não vivíamos há muito tempo, que é mais de 12,5%, temos subutilizados uns 27%, quer dizer, na verdade, somando as duas coisas, nós temos 50 milhões de trabalhadores subutilizados, desempregados, que não contribuem para a Previdência. É isso que torna a nossa Previdência deficitária. Não é as regras que nós tínhamos. Estão já hoje no sistema, não. Estão fora, que não são trazidos para dentro. Antes, pelo contrário, e assim com a reforma trabalhista, como você muito bem colocou, nós temos cada vez menos fontes de custeio, porque quando eles vão fazer o levantamento das contas da Previdência, do Estado do Orçamento da Previdência, normalmente eles não contabilizam as fontes previstas na Constituição de 88, a diversidade de fontes. Acabam por só considerar a folha de salários. Ora, a folha de salários, como você acaba de dizer, ela está completamente anoréxica, porque não há emprego, não se gera emprego, temos uma informalidade enorme. Muitos foram jogados para o trabalho intermitente também, né? Sim, drasticamente e o trabalho intermitente, se diga, não tem muito a ver de uma forma direta com a vossa categoria, que se o trabalhador que trabalha de forma intermitente não conseguir alcançar uma contribuição até um salário mínimo, aquele tempo trabalhado, aquele mesmo, não é considerado para efeitos da aposentadoria. Então, quer dizer assim, essa questão de dizer que faz a reforma trabalhista para criar empregos, faz a reforma previdenciária para trazer investimentos, são coisas que a população e a nossa categoria, uma categoria que é lutadora, uma categoria mais consciente, trabalha muito com o direito, com os direitos das pessoas, tem que ter a noção exata que a perda de direito é uma perda de direito para o capital, mas não uma perda de direito para a melhoria da sociedade. Eu vou fazer A Luíse, colega Luíse, fez um questionamento. Tá? Um abraço, Luíse. Um abraço, Vitória Santana Silva, que está assistindo, André Alves, Beatriz Dias. Tá? Mais a dúvida da colega Beatriz aqui. Então, primeiro, a colega Luíse. Sim. Acho que é a pergunta geral, assim, né? Há algo que ser feito? Existe algo que se possa fazer, doutor? Eu vou ampliar um pouquinho a pergunta, porque nós temos aí agora pela frente o segundo turno e a ida ao Senado. Tá? Há algo que se possa fazer também ainda durante a tramitação da PEC, de se minorar os efeitos prejudiciais, ou quem sabe até mesmo barrar, enfim. Há algo que possa ser feito, doutora? Eu acho assim que uma das coisas que a gente pode fazer é ficar o menos alienado possível ao que está sendo discutido, porque se trata da vida e do respeito à dignidade na velhice e na doença, que são coisas extremamente melindrosas para qualquer sociedade.
Então, o que fazer? Nós temos o segundo turno agora na Câmara para discutir 20 destaques. Então, quanto mais pressão nós exercermos em cima dos deputados que estão lá representando o povo brasileiro, evidentemente que isso vai ter uma importância, porque eles já estão, até a maior parte deles, a grande deles, querem até concorrer a prefeitos, já estão muito envolvidos com as eleições próximas do próximo ano, então há que pressionar, porque eles querem resultados eleitorais. Por outro lado, não pode, sobretudo a vossa categoria, baixar a guarda e deixar de ter discussões como esta, e sobretudo pelo local de trabalho, e sobretudo de se organizar nas suas comunidades, no sentido de que aquela vitória que nós tivemos, de que os municípios e os estados não fossem incluídos na emenda constitucional número 6, como queria o nosso governador, Eduardo Leite, em última entrevista de Tasso Gereissati, que vai ser presidente da Comissão de Constitucionalidade e Justiça do Senado, há grande probabilidade de voltar a esta discussão e de que seja aprovado ainda, não ser delegado para os estados e municípios a competência para fazer a sua reforma no Estado, mas que já seja feita no campo como um adendo, como um substitutivo já a esta emenda constitucional número 6. E nós sabemos que a emenda constitucional número 6 é muito nefasta para vocês nos Estados. Nos Estados vocês talvez tenham mais possibilidade de melhorar ainda a vossa condição, o vosso estatuto previdenciário. Se passar lá no Senado, e depois vai para a Câmara, e passar na Câmara e voltar para o Senado, vocês ficam com um campo de ação menor. Portanto, há o que fazer. A luta está difícil, a batalha está difícil, mas a luta não está de todo perdida, a vitória. Parcial, pequena, mas cruzar os braços é pior ainda em relação ao que está. E o que está é muito confuso e é muito prejudicial aos servidores, sobretudo aos servidores e também à população mais pobre. Muito bem, doutora. Espero que a colega Luiz tenha contemplado com a resposta. A colega Beatriz, ela faz um outro questionamento. Parabéns pelos esclarecimentos. Tem uma dúvida específica. Quando é aplicado a tabela de pontuação e o servidor chega na pontuação necessária, caso ele não tenha 57 anos, o que ocasiona, visto ser colocado que nenhum servidor público somente poderá se aposentar antes dos 57 anos de idade. A senhora conseguiu? Consegui captar. Quer dizer, a pessoa já tem o tempo, mas ela não tem idade. Exato. Atinge a pontuação, mas não tem os 57 anos de idade. O que acontece? Ela vai ter que aguardar os 57 anos de idade. Por isso é que é muito perverso para vocês. Porque para ter paridade e integralidade, por exemplo, eles exigem, batem o pé, que tem que ter 62 anos se for mulher, 65 anos se for homem. Batem o pé. Se você não satisfizer este requisito, o que é que vai acontecer? Você vai levar, no caso dos servidores anteriores que entraram antes de 2003, vai levar os 100% da média, mas não vai levar a paridade e integralidade. 100% da média ainda do primeiro ao último salário, isso, né? Não era os 80% maiores, era o né? último salário. Portanto, rebaixa muito mais. Em relação a esse quesito da idade, a emenda constitucional é intransigente. Tem que ter a idade. Ela está intransigente. Então, se a pessoa não tem, ela atinge a pontuação, e eles colocam assim, tem que ter os 96, tem que ter os 86 se for mulher, os 96 se for homem. Em princípio, tendo em conta a idade e o tempo de contribuição. Esse é um ponto que eu posso destacar aqui, daquela pergunta anterior, há o que fazer. Isto é, há que introduzir, aperfeiçoar estas normas de transição para contemplar casos como esse. Porque as normas, tal como estão redigidas, são confusas e não nos dão a resposta que a vossa colega quer, que é saber com precisão se ela pode mesmo se aposentar antes dessa idade estabelecida de limite. Por exemplo, eu posso trazer para ela o exemplo, por exemplo, de Portugal. Se não tem a idade, tem o tempo, vai ter que fazer a idade. Então, assim, os outros regimes jurídicos semelhantes ao nosso, eles acabam por estabelecer de uma forma quase pétrea a idade. Tem que ter a idade. Portugal é um regime semelhante ao que está sendo proposto ou ao que é atual hoje? Nós, em Portugal, você sabe que nós até 2015 tivemos um governo terrível, que foi a Troika, que estabeleceu e que aplicou todas estas medidas que vocês agora estão vivenciando e sendo aplicadas a vocês.
são as medidas de austericídio, de ajuste fiscal. E agora nós, depois de 2015, nós temos um sistema que é a geringonça, que é uma construção política que fizemos, que demos sustentação ao Partido Socialista, Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, em cima de princípios, sem negociar cargos, e conseguimos reverter muitas destas normas que agora estão sendo colocadas para vocês. Quer dizer que há uma certa semelhança, porque este receituário, que está aqui na emenda constitucional número 6, não tem nada de novo, e não é feito para o Brasil. Ele é feito para o mundo inteiro liberal. É uma receita assim, ajuste fiscal. Como é que eu faço ajuste fiscal? Dificulto o acesso ao benefício e aumento a idade para que consiga atingir o benefício. Isso aí é lapalice. É lapalice. Então... A senhora, outra possibilidade que possa acontecer é a volta do regime de capitalização, né? Tem a experiência de diversos países, né? Inclusive o Chile. A senhora teria alguma coisa a falar? Bem, eu queria dizer assim, que é uma coisa importante e é uma preliminar importante na nossa discussão, que nós havia os dois eixos, além dessa mudança estrutural do sistema previdenciário brasileiro, havia duas intenções muito claras nesta reforma, e há duas intenções muito claras. Uma é a desconstitucionalização. Parcialmente eles conseguiram a desconstitucionalização. Em relação aos vocês servidores, aliás, eles conseguiram a desconstitucionalização quase completa, para não dizer completa. Em relação às pessoas do regime geral ainda ficou um pouco. E o outro pilar deles era a capitalização. A capitalização e essa coisa esse recuo que eles tiveram foi fundamental. A luta e a organização do movimento sindical, da sociedade, dos estudantes e de todo mundo para barrar. Porque queriam mesmo, e essa é a intenção. Vai voltar essa pauta. Mas agora ela foi, por hora, e estrategicamente, Paulo Guedes achou estratégico, porque havia muita resistência. Por quê? Por isso que você colocou, desde 1994, 30 países adotaram o regime de capitalização. 18 deles já fizeram reforma porque ele é completamente inviável e não satisfazia o mínimo de segurança na velhice e na doença. Porque o regime de capitalização, ele trabalha com reservas. As reservas são alimentadas, como queria a emenda constitucional número 6, que fosse alimentada só pelo trabalhador. O trabalhador ganha 2.000 reais. Vai contribuir em cima de 2.000 reais, coitado, com 10% se conseguisse. E ainda por cima fica 10%. Que fundo esse trabalhador e essa trabalhadora iriam ter quando estivessem idosos? Nenhum, ou muito baixo, como no Chile, que as pessoas, quando se foram aposentar, se deram conta que daquilo que eles tinham investido só correspondeu a 30% daquilo que eles esperavam que iam receber. E, por outro lado, a maioria deles não atingiu nem o salário mínimo, o que significou que o governo, no governo da Bachelet, teve que fazer uma reforma para que pelo menos um salário mínimo fosse dado a cada um dos trabalhadores aposentados no quadro do regime de capitalização. Então, se eles dizem que estão fazendo esta reforma por causa do déficit fiscal, por razões de ordem orçamentária, deveríamos dizer que a experiência do Chile nos demonstra que acabam por despender mais do orçamento para esse regime de capitalização do que propriamente com o nosso regime de repartição e de solidariedade. Então... Perfeito. Mais perguntas aqui. Da colega Giza. Para os servidores que entraram antes de 2003, teria duas regras de transição: sistema de pontos e o pedágio de 100%. Se um for mais benéfico, menor tempo de contribuição, por exemplo, respeitada a idade, seria possível a opção ou os requisitos são cumulativos? Não, é assim, ó. Os que entraram antes de 2003 têm que ter 62 ou 65 anos, senão vai ser pela média. Os que entraram a partir de 2013 é que pode ser o regime de pontuação e o pagamento do pedágio. Aí tem que ver se na verdade, atinge a pontuação e tem a idade, se aposenta. Porque, na verdade, assim, o pedágio é 100%. Depende do tempo que lhe falta. Se lhe falta pouco tempo, pagar o pedágio é interessante, mas se lhe falta muito tempo, é mais interessante a pontuação. Isso é uma questão matemática. Certo. Tem que fazer as contas. Certo. Comentário da colega Beatriz. Então, na verdade, esta pontuação é uma piada, pois se chega na pontuação, mas não adianta nada. Quero dizer para a colega Beatriz que, na verdade, não está claro no texto da emenda, não está claro. Para o regime geral da Previdência, atingida a pontuação,
e tendo a idade, vai conseguir se aposentar. Nestes 2 anos agora que faltam, no regime geral, vai se aposentar. Para vocês a coisa não está clara, porque apontam assim como um limitador. É preciso ter, assim, ó, a primeira regra de transição, é preciso do artigo 4º. O artigo 4º é claro. Assim, quando o servidor preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 56 anos de idade e 61 homem, 30 anos de contribuição e 35 anos de contribuição ao homem, 20 anos de efetivo exercício do serviço público e 5 anos do cargo efetivo em que se terá aposentadoria. Este é o texto do artigo 4º da emenda. Então, o que é? Se nós sabemos ler e interpretar, é que tem que ter os 55 anos, os 56 anos de mulher e tem que ter os 30 anos de contribuição. Mas, adiante, estabeleceu uma segunda regra de transição. Uma segunda regra de transição com o pedágio. Então, no artigo 20, por isso é que eu disse logo no início, isto é um emaranhado. No artigo 20, também válida para os servidores que ingressaram no serviço público até a entrada em vigor da emenda constitucional, garante a aposentadoria voluntária quando o servidor preencher cumulativamente 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos, homem. 30 anos de contribuição, mulher, e 35 anos, o homem. Período, e continua, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo. Estas são as 2 regras de transição que eles insistem. Uma do artigo 4º, outra do artigo 20 da emenda. Para além disso, meus caros, tudo é interpretação. O que está escrito mesmo nos artigos da emenda é isto. Perfeito. Eu acho que a sua manifestação agora, acho que até responde a pergunta da Luísa. Quais as regras para a aposentadoria voluntária para quem ingressou antes de 2003? Não está claro no meu entendimento. Idade, pontuação ou contribuição? 2003 é muito claro, meu caro. Tem que ser 62, 65. Se quiser levar paridade ou integralidade. Se quiser levar os 100% da média, pode-se aposentar entre os 62 e 65, dentro destas regras da segunda regra da transição. Não precisa de esperar os 62 nem os 65, mas vai ser os 60% e depois mais 2%, que vai dar os 100% da média. Perfeito. Pergunta do Daniel Santana. Como será feita essa média de todos os salários, no tocante às correções monetárias ocorridas ao longo de 40 anos de contribuição? Está explícito esse cálculo na PEC? Não. Na PEC não tem. Assim, ó, uma das coisas que se conseguiu, eles queriam desconstitucionalizar tudo. Mas nós conseguimos que ficasse constitucionalizado ainda a questão da correção dos salários de contribuição para a apuração do salário de benefício. Isso está, mas, contudo, não tem o índice. Só está escrito que vão ser atualizados. E que os benefícios devem manter também o seu poder aquisitivo. Isso é importantíssimo. Tem sido assim, eles têm utilizado a taxa de inflação para calcular e para reajustar. Mas o índice, eis aí outra questão que está vinculada àquela colega que perguntou, ao que fazer, ao que lutar. Sim, porque esses detalhes importantíssimos para a vida da gente, eles estão por regulamentar. Eles vão ser objeto, vocês quase todos, vocês do serviço público, quase toda a matéria de vocês vai para a lei complementar. Quase toda a matéria. Como é que vai ser a correção? Como é que vai ser essa questão que está sendo colocada? Mas vai ser a pontuação? Mas vai ser a idade? Como é que tudo isso está a campo aberto para a lei regulamentar? Para regulamentar. A lei ordinária vai regulamentar. E vocês é um mundo, um mar de coisas que vai ser regulamentado. Entre elas, essas questões que me foram perguntadas agora. Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta do Marcos Suzin, da Promotoria de Vacaria. Faltam-me 8 anos e meio. Faltam-me hoje 8 anos e meio. Uhum. Como fica a minha situação? Tenho 47 anos e 31 e 4 meses de serviço. 82% público. Então, ele tem que partir do pressuposto, quando é que ele vai chegar aos... Ele tem 47. Ele tem que ver quando é que vai chegar aos 60 anos. Ele vai ter que ver se vai pagar esse 100% de pedágio e se esse 100% de pedágio não vai ser mais para ele se aposentar. Na verdade, o que eu peço a todos que estão a assistir a gente é que devem ir nos recursos humanos e pedir uma prévia para saber assim, o tempo que está averbado, qual é o tempo que está averbado e a projeção para se aposentar. Quanto tempo falta segundo os recursos humanos. Tem como pedir prévias. Eu acho até que é o que aparece ali no sistema RHI, que ele já
Ele já coloca ali, quando a gente consulta o contra-cheque, tem informações, tem. Mas eu acho que a pergunta dele é já considerando a redação atual da PEC. Sim. Mas assim, as duas regras de transição. A primeira regra de transição, ela aponta para 61 anos de idade para o homem e somatório da idade e tempo de contribuição equivalente a 96 pontos no caso dele, hoje. Mas com acréscimo de 1 ponto a cada ano a partir de 1 de janeiro de 2020. Está entendendo? Se hoje é 96, a regra de transição, ele tem a pontuação, também dá para a Beatriz isto. A regra de transição também aponta que até atingir o limite de 100 pontos, ele parte desta base dos 96 pontos. Mas a cada ano, a partir de 2020, vai aumentar até atingir 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. De forma que, se homem, além de o aumento da idade para 57 anos, se mulher e 62 se homem, a partir de janeiro de 2022. Certo. Tá. E isso considerando que a reforma dos estados vinha com um texto semelhante. Semelhante. Bem, a idade está constitucionalizada. Isso, assim, era uma das coisas que foi outra vitória do movimento, é que não estava constitucionalizada a idade. Eles queriam que de 4 em 4 anos houvesse uma revisão da idade em função do aumento da expectativa de vida. A verdade é que esse pressuposto da expectativa de vida, ele foi muito trabalhado nas campanhas publicitárias, na venda desta emenda. Porque as pessoas dizem, é verdade, estamos a viver mais, e por isso é que há déficit. A verdade é que o fator previdenciário para o regime geral já tinha sido imposto e, portanto, as pessoas já estavam se aposentando para levar a integralidade, agora neste ano com 86,96, combinando idade e tempo de contribuição. E vocês já estavam lá com a idade de 55, 60. Vocês já vinham lá de trás da emenda daquela vossa PEC, da 47, da emenda 47, vocês já vinham com isso. E vocês tinham uma regra de transição muito interessante, porque vocês, por exemplo, não tinham os 60 anos, mas vocês tinham mais tempo de serviço. Era uma regra de transição humana. Você, a cada ano de serviço, diminuía na idade. Você não tinha os 60, você tinha 35 anos, você fazia 36, diminuía para 59. Você tinha 37, diminuía para 58. Essa é a regra de transição que nós queríamos aqui. Mas não está escrito isso, eu lamento dizer. Está de uma forma muito intransigente. Tem que ter a idade. Eu participei de uma audiência pública na Assembleia também sobre a Previdência Pública aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E o presidente do IPPrev até fez uma afirmação que eu achei bem interessante. Ele disse que hoje em dia, estudos científicos, enfim, demonstram que quem nasce no Rio Grande do Sul hoje já tem uma expectativa de 110 anos de vida. Uhum. Né? É assim, é que a verdade é que nós estamos vivendo tempos obscuros, extremamente obscuros. Nós, depois da Segunda Guerra Mundial, no início do século XX, nós tivemos essa sensibilidade por lutas muito grandes que teve a classe operária, se criar um sistema previdenciário que assegurasse a questão da dignidade da pessoa na vulnerabilidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a ousadia de construir ou tentar construir um Estado Social de Direito. E você já chega muito atrasado ao vosso país, já chega só na Constituição de 88. O que nós estamos vendo hoje é que estamos a andar para trás, do ponto de vista civilizatório. Porque quando nós estabelecemos o regime do bem-estar social, quando nós temos o sistema que nós temos, a 8.213 que vigora no país, das regras que vigoram para vocês no regime estatutário, nós temos em conta a seguinte concepção, é que a aposentadoria não é para eu largar o meu trabalho e esperar a morte dentro de 1 ano ou 2. A aposentadoria é que eu já contribuí para a sociedade, eu já trabalhei e vou ter que liberar para que o mais jovem que vai entrar no mercado de trabalho tenha direito à vaga e para que eu tenha direito de pelo menos 15 anos eu ter o direito de usufruir a vida, foi coisa que eu não consegui fazer porque eu trabalhei a vida inteira. Então, é essa mensagem que eu acho que nós temos que contrapor quando dizem estamos vivendo demais. Não, nós não estamos vivendo demais. Nós estamos vivendo mais, sim, mas a qualidade de vida que nós estamos a viver nos últimos anos de vida não é uma qualidade de vida. A maioria das pessoas está com AVC, a maioria das pessoas está com diabetes, a maioria das pessoas está com hipertensão. Então, assim, de vida plena, depois que você se aposenta, você vai ter 5 a 10 anos, não tem mais. Os outros anos que nos dizem, nos esfregam na cara de que aumentamos a nossa expectativa de vida é ficar numa cama e na dependência de terceiros
para fazerem as coisas por nós, porque nós não temos nem alegria, nem condição física para usufruir a vida. Verdade. É. Verdade, doutora. Nós já estamos já com quanto tempo de live? 40 minutos. Eu sigo convidando os colegas a fazerem questionamentos. A doutora Marilinda, como vocês puderam ver, assistir, sabe muito, né? A pergunta do Daniel San, acho que era a mesma. Sim. Como será feita a média, como será feita essa média de todos os salários, portanto, as correções monetárias ocorridas ao longo de 40 anos de contribuição? Está escrito esse cálculo na PEC? Não está explícito. Aliás, é a mesma questão já levantada. Essa questão já levantada. Não está. Eu quero também colocar, porque eu vi que numa publicação que tinha uma servidora do Ministério Público que colocou como ficava a questão da aposentadoria para os deficientes. A pessoa preocupada. É interessante. Então, a questão da aposentadoria para os deficientes, eles resolveram de uma forma muito drástica, que é o seguinte: vocês sabem que hoje, que quem tem uma deficiência grave, ela se aposenta com 25 anos de contribuição, estou falando para os servidores públicos, para os estatutários, 25 anos de contribuição, para o homem, 20 anos de contribuição à mulher, se tem uma deficiência grave. Hoje, é a situação de hoje. Sim, e leva a 100%. Se tem uma deficiência moderada, 29 anos de contribuição para o homem, 24 para a mulher. Se tem uma deficiência leve, 33 anos de contribuição para o homem e 28 anos de contribuição para a mulher. O que é que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: meus caros senhores, vamos aplicar, está na PEC, vamos aplicar para os estatutários o que está a lei 142, que é a lei que regulamenta a aposentadoria dos deficientes. E vai ser assim, ó. Os proventos vai ser assim, ó. Os que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da Constituição vão ter 60% da média, todos os salários, acrescido 2% por cada ano que exceder a 20 anos de contribuição, excepto para o servidor do item 1, que é 15 anos, quando o acrescimento de 2% incidirá a partir de 16 anos de efetiva contribuição, exposição. Então, o deficiente ficou com o mesmo problema da aposentadoria especial. Isto é, ele vai ter direito a ter menos tempo de trabalho, mas, contudo, a sua base para calcular os seus proventos vai ser, a partir de 20 anos, aplicam 60% e depois 2% por cada ano trabalhado. O que significa que o indivíduo não tem vantagem nenhuma, porque ele vai ter uma diminuição do tempo de serviço, mas não vai ter uma diminuição, drástica dos seus proventos. Por causa da média, né? Mudou uma outra base da média, né? Não, e agora é 100%, e agora o que vigora é 100%. Sim. É um absurdo isso. Inclusive, também, o problema é que até tem uma servidora vossa do MP, que é aqueles que entraram antes de 2003, eles estão a propor na PEC, para os deficientes que entraram antes de 2003, que seja 100% do salário de contribuição e não tenham direito à paridade, nem integralidade. Isso está na PEC. Está na PEC. É uma perda muito grande para a vossa categoria. E também, a gente ainda não abordou a questão da pensão, gente. A questão da pensão é outro problema muito grande e uma perda enorme para vocês, servidores. Por quê? Porque hoje vocês têm direito à pensão. Como é que é? A pensão é calculada, leva os que ganham acima do teto, 5.830, levam 100% do teto. E aquilo que exceder o teto vão levar 70%. Agora não, meu caro. Vai ser em cima do teto e em cima do que exceder o teto, 50% mais 10% por dependente. Quer dizer que uma viúva hoje, aprovada a emenda, olha, é uma perda enorme. Quer dizer, os atrativos da categoria dos servidores perderam muitos atrativos, porque vai ficar só com 60% dos proventos, o que é uma perda enorme. Porque, veja bem, levava em cima dos 5.830, total. E sobre a outra parte que excedia, você levava 70%. Mais na pensão vocês vão levar mais, ainda por cima. Porque é o seguinte, hoje, quem não ganha até o teto, não paga aquela contribuição dos 14%. Quando é pensionista ou está aposentado. Os que têm até o teto não pagam. Eles pagam acima do teto.
Agora não. Mesmo que ganhe um servidor, e vocês têm muitos servidores aqui, não da vossa categoria, mas no Estado, no Executivo, que ganham um salário mínimo. A partir de um salário mínimo vai incidir os 14% ou a alíquota que o Estado vier a adotar, que pode ir até aos 22%. Isso é absurdo, gente. Porque nós vamos ter salários no nosso Estado, proventos abaixo do mínimo e pensões abaixo do mínimo. Isso é um absurdo. Por outro lado, eles colocaram assim, em relação à pensão, que se for, a pessoa só tiver aquela fonte de renda, não tiver um aluguel, não tiver nada, eles asseguram o mínimo. Asseguram o mínimo. Mas para os Estados, para o Estado, é que eu não estou entendendo como é que vai ser, porque eles dizem que a partir do mínimo já incide a contribuição previdenciária da pensão. Então, há um risco muito grande, aí está aquelas questões que nós temos que debater e continuar lutando, porque aí há um risco visível, porque eles dizem a partir de um salário mínimo da pensão paga contribuição previdenciária. Doutora, e a partir do momento que lá no Senado existe esse movimento dos estados e municípios serem incluídos na reforma da Previdência, quais são os efeitos imediatos aqui para nós, aqui no Rio Grande do Sul, uma vez aprovada a PEC e os estados incluídos? Tem que haver uma adequação do regime, previdenciário. Se for aplicado aos estados e municípios, tem que haver uma adequação do regime previdenciário do Estado ao novo ordenamento em matéria de previdência. E é muito rápida a questão, porque eles vão dizer que a partir de setembro tem questões aqui que vão entrar imediatamente em vigor. Aquelas que não necessitam de regulamentação, de lei ordinária da regulamentação, vai entrar em vigor. Aquilo que precisa de lei ordinária, eles vão dar um tempo, 6 meses, 3 meses, depende. Vão dar um tempo para a adequação, para os Estados, para eles, sim, a regulamentarem as leis. Mas é uma coisa que há muita pressa, sobretudo do vosso governador, eu digo vosso, nosso, porque eu moro aqui também neste Estado, de apressar a aprovação desta emenda. Mas não é pelos efeitos que vai ter no orçamento do nosso Estado. Vai ser mais pelo impacto que vai ter em cima da negociação da dívida do Estado, das articulações com a União, de repasses, enfim, mostrar que ele é um rapaz que faz o trabalho em tempo hábil, rápido e com entusiasmo. Então, em relação a essa questão... Em relação à legislação estadual, tem vários artigos da legislação estadual, inclusive do nosso Estatuto do Servidor, que prevê regras grandes de aposentadoria que não foram alteradas. Sim. Pergunto se esse entendimento de que a reforma tem que ser aprovada nos estados não favorece a interpretação de que a legislação teria que ser alterada aqui, e nesse ponto a gente poderia se beneficiar de alguma questão. Ledur, se eu bem entendi a sua questão, provavelmente é assim. As regras que são hoje praticadas e são previstas no ordenamento jurídico do nosso Estado, até a promulgação da emenda, você defende a tese que nós poderíamos lutar para que fossem aplicadas as normas mais brandas que hoje vigoram. E, sim, para aqueles que, assim, por exemplo, uma coisa interessante em relação ao tempo ficto, a emenda constitucional acaba com o tempo ficto. Não vai ter mais tempo ficto. Então, acaba com o tempo ficto, mas até a promulgação da emenda, ele vai ser considerado. Então, todo o tempo ficto que tiver até a promulgação da emenda vai ser considerado. Todas as normas mais brandas que nós temos, que possam, quer-te dizer, que possam contribuir para se somar mais tempo, não para formas de cálculo. Se você ainda não tem o direito adquirido, você vai entrar naquela avalanche que vai vir com as regras da PEC 6. Não vai ter como nós julgar. Depende. Ela vai ser aplicada até aquilo que nós adquirimos, até o direito adquirido, mas que já era em relação, por exemplo, ao consolidado. Contagem de tempo, por exemplo, você não gozou a licença a prémio, todas elas vão ser contadas até a promulgação. Depois, não mais. Depois acabou. Não vai ter tempo ficto mais. Isso é muito importante, nós temos muito claro essa questão. Se não me engano, no Estatuto, em algumas leis aqui do Estado, tem previsão, inclusive, de aposentadoria aos 25 ou 30 anos. Coisas bem antigas, né? Mas essas previsões eram para aposentadoria especial. Não, anteriores, as próprias emendas constitucionais que depois foram feitas...
E não foi revogada essa legislação, a Assembleia manteve aqui. Ninguém discutiu, né? Sim. Bem, se já, por exemplo, se tiver o direito adquirido ao abrigo dessa legislação, pode exercer o seu direito adquirido. O que eu acho agora, a maior, o que eu sinto nos servidores, quer estatutários, quer federais, quer do Estado, é uma preocupação muito grande em buscar tempos para conseguir se aposentar pelas regras do hoje. Eu acho que é um caminho importantíssimo. Busque... A consideração dos tempos especiais, tem muita gente que trabalhava com insalubridade, com condições que poderiam ser convertidas em tempo especial, ainda que parcial, né? Isso é importantíssimo. Tudo que conseguir adendar, colocar, vai ser muito importante. Porque, por exemplo, assim, também em relação assim, ao cálculo do benefício, é importantíssimo, porque eles vão tirar todas as adicionais que se tem, não vai ser mais considerado. Nem vai ter mais contribuição para a Previdência sobre qualquer adicional vosso, a partir da emenda. Perfeito. Pergunta da colega Beatriz Dias. Caso não inclua os estados e municípios na lei, pode o Estado do Rio Grande do Sul aprovar leis mais duras que a lei federal? Bem, a tendência é que essa moldura nacional seja o limite. Essa é a tendência, que seja o limite. Eu tenho que me adequar àquele limite. Assim, mais idade não, que já está constitucionalizado. Que mais? Isso é o que é mais perigoso, né? A idade é que seria mais perigoso. A forma de cálculo do benefício também, em princípio vai seguir essa forma, porque está também constitucionalizado, que vai ser também corrigido. Acredito que mais rigoroso que isto que está aqui é muito difícil para vocês. E as alíquotas não... Mas as alíquotas já está previsto, né? Que já há a possibilidade de que a alíquota nos Estados possa ir até 22% por 20 anos, dependendo do Estado. Já consta, né? Já consta. E isso foi uma coisa que os Estados, os governadores, muito pleitearam que ficasse. Então, isso não tem. Poderíamos dizer, por exemplo, reduzir, que não seja por 20 anos, pagar essa alíquota mais elevada e reduzir nos Estados com poder de negociação e de luta para que seja 10 anos. Mas devo dizer para vocês que estas exceções em matéria de previdência, como vos disse há pouco, na Troika, lá em Portugal, em 2015, não só eles fizeram isto, como pior, eles pegaram e reduziram um imposto, entre aspas, de reconstrução nacional, entre aspas, onde todos os trabalhadores, servidores, não era para o setor privado, para o setor público, que ganhavam acima de 600 euros, tinham uma alíquota em cima do seu benefício regressiva para o orçamento, porque estávamos deficitários e estávamos muito mal. Então, coisas bárbaras destas, a gente tem que estar preparados. Eles têm modelos, infelizmente. Imposto de reconstrução nacional. Não se chama assim. Sim. Eu chamei porque, na verdade, era sobre a égide de que estávamos vivendo tempos terríveis de carestia, terríveis, que todo cidadão tinha que participar. E fazia incidir sobre o cidadão isso. Devo-vos dizer que sobre essa questão da comparticipação, porque já estamos avançando muito na nossa live, que temos que registrar que os militares não entraram nesta emenda. Dizem que vão ser objeto de uma reforma, mas não sei se vocês já repararam que há muitos meses que não se fala nada de que vai haver uma reforma para os militares. Antes, pelo contrário, tem um pedágio estabelecido para eles de 17% e tem assegurado a paridade dos seus proventos. Isso é o que nós sabemos. Nada mais do que isso. Então, quando dizem assim, e como aquela atitude do presidente em exercício que diz que não pode impor esse sacrifício desta reforma aos policiais, eu me interrogo, então, que presidente é esse de uma nação que escolhe os seus filhos? Tudo bem dentro de um quadro religioso, que há os eleitos, mas dentro de um quadro laico, de cidadania, é impossível nós escolher aqueles que vamos poupar e aqueles que vamos castigar. E eu digo isto porque muita gente, até da vossa categoria, até é simpática às vezes à reforma, até é simpática às medidas que estão sendo feitas, porque as pessoas estão vivendo demais, têm muitas vantagens e embarcam nesse discurso. Mas é preciso que tenham consciência que é um discurso que não promove a igualdade, com essas exceções, e é um discurso que não promove a redistribuição de renda, que é o principal problema. Uma economia anoréxica
uma economia sem recursos, uma economia que vai sofrer com esta reforma, porque muita gente não vai conseguir chegar a alcançar o benefício, sobretudo no regime geral, só vai tornar o país mais paralisado, a economia mais engessada e o desemprego maior. Então a gente tem que ter conta que de par com uma reforma da Previdência, a gente tem que ter consciência que tem que haver outras medidas de inclusão, medidas de desenvolvimento fundamentais para que a Previdência fique saudável. Não é assim que ela vai ficar saudável. Tem uma outra questão? Então tá. Isto, tá, colega Cleide. Existe a possibilidade de exclusão das carreiras de Estado, como juízes, promotores, defensores e procuradores do Estado, conselheiros de tribunais de contas. Existe a possibilidade dessas categorias serem excluídas da reforma? Das reformas? Considerando que os parlamentares terão pedágio reduzido, não poderia ser arguida a quebra de isonomia com relação aos demais servidores? Veja bem, só está excepcionada da emenda constitucional número 6 os deputados, em algumas situações, têm situações particulares, está previsto, e os militares. Os juízes, os promotores estão na reforma, estão na emenda 41, 47, com o último concurso para juízes, eles foram admitidos com um teto de 5.830 e se querem mais, vão contribuir para a Previdência Complementar. Eles já têm a reforma feita. Esse discurso, eu acho interessante, essa demonização, porque utilizam muito assim, os juízes, os procuradores, isso aí é completamente falso, porque eles são regidos pelo regime estatutário, eles são iguais aos outros. O problema que nós temos neste país é um problema de diferença salarial calamitosa. O regime previdenciário está sanado com a 41 e com a 47. Os juízes, os procuradores e os promotores, todos que entraram depois de 2003, ou têm pela média, os que entraram depois de 2015 têm pelo teto só. Temos que desmontar isso, não é? É isso aí. O colega Aldo Clemente, presidente da Associação Nacional de Servidores Públicos, Sim, prestigiando a live. Aldo Clemente, boa noite, um abraço do Rio Grande do Norte. Faz uma pergunta para a senhora. E a questão dos ministérios públicos fazerem uma previdência própria, seria uma saída? Olha, aqui no nosso Estado, há júris, portanto, a Associação dos Magistrados do Estado, eles entraram com uma ação no sentido de não serem incluídos na Previdência Complementar do nosso Estado, perderam. Hoje nós temos só um regime de Previdência Complementar, que é assegurado pela Previdência Complementar aqui do Estado, e não há essa previsão que o colega coloca. Há algo muito, muito terrível na emenda constitucional, tem a ver com a questão dele, que hoje o Fundo de Préstimo de Juros, o Fundo de Préstimo do Executivo, a vossa Fundação de Previdência Complementar aqui no Estado, não são administrados por bancos, nem por seguradoras, nem por agentes do setor privado. A emenda constitucional abre a possibilidade de a vossa fundação aqui de complementar, de prévio, ser administrada pelo setor privado. E, portanto, esse é o grande perigo. Agora, de vocês fazerem um regime de capitalização, o Ministério Público, aqui no nosso Estado, eu acho que está cortada essa possibilidade, porque o Judiciário queria fazer um só para ele e colocar vocês no Ministério Público junto no deles. Isso já foi decidido, não cabe, eles têm que entrar na Fundação de Previdência Complementar. Nada está descartado nas regras de mercado, respondendo à pergunta, mas para já não está estabelecida essa possibilidade de fatiamento de cada órgão, como o Ministério Público ou o Judiciário, terem o seu fundo de previdência. Perfeito. Até porque é um sentido, até um discurso de uniformização, né? Porque existiriam para cada município, para cada estado, um regime próprio de previdência. Sim. A ideia, o sentido é uniformizar, né? Justamente claro. Seria o contrário. A pergunta do colega Fausto, da Promotoria de Passo Fundo. Um abraço, Fausto. Como ficou a aposentadoria pelo regime das médias para quem entrou depois de 2003? É calculada sobre a totalidade das remunerações?
é limitada ao teto do INSS? Não. Quem entrou no serviço público entre 2013 e 2015, eu estou falando do nosso Estado, hein? Isso eu sempre ponho 2015, ele é colega, e quando foi deputado. instituído o nosso fundo de Previdência Complementar. Então, esse é pela média. E os que entraram depois de 2015, a média de todos os salários de contribuição. Entenda-se todos os salários de contribuição. Não é as 80, mas... Não. Com a emenda aqui não. Vai ser pelas todas. Inclusive as que vêm da iniciativa privada. E os que entraram depois de 2015, esses aí já sabem que é só sobre o teto e que se quiserem mais têm que contribuir para o regime de capitalização. É muito interessante verificar que é mais uma das coisas terríveis da emenda constitucional número 6, é que há a possibilidade por lei ordinária de se alterar o teto. Isso é uma tentativa que já foi esboçada em muitos governos, de colocar o teto da Previdência até 3 salários mínimos e depois canalizar todo o mundo para a Previdência Complementar. Isso afeta vocês diretamente. Então, os de 2015 é só sobre o teto que contribui, é só sobre o teto que tem-se, que é mais para o regime. E os outros já têm a média dos 100 salários, toda a média. E eu achei muito interessante, gente, sobretudo para os magistrados, está estabelecido é gravíssimo, está estabelecido na emenda constitucional número 6, que alguns magistrados contabilizaram, aqueles que vêm do 5º, tempo em que eram advogados e não tinham contribuído para a Previdência. Pois a emenda prevê que vão anular essas aposentadorias e vão ter que voltar à ativa. Isso é um atentado. Vocês a gente até podia ficar contentes, né? Porque não contribuíram, se aposentaram bem, mas de qualquer modo é um atentado ao direito adquirido que pode prejudicar a nós. Muito. Porque uma vez violada uma disposição dessa natureza, outras vezes poderá ser violada. O Fausto, então, ele conclui pela totalidade das remunerações. Sim, pela totalidade. Não limita ao teto, então. Não limita ao teto. Os que entraram entre 2003 e 2015, não limita ao teto. Ou os que entraram antes de 2003 e que não vão esperar a idade para ter paridade de integralidade. Vai ser os 100. Perfeito. Eu sigo aqui aguardando os questionamentos dos colegas. Muito interessante a aposentadoria por invalidez. É muito interessante. A aposentadoria por invalidez, por exemplo, no regime geral, vocês sabem que era 100% do salário de benefício. Em relação a vocês já tinham uma série de... Vocês se lembram que no regime jurídico único de vocês já havia umas doenças... Se vocês se aposentassem por aquelas doenças, vocês levavam os 100%. Era o que estava estabelecido. Agora, mesmo com aquelas doenças previstas, já não tem mais os 100%. Vocês vão ter 60% e depois 2% cada ano contribuído. Não mais 100%. É outro benefício altamente prejudicado. É a aposentadoria por invalidez. E sujeita a revisões periódicas. Assim como estão fazendo com o pente fino com o regime geral da Previdência, do regime estatutário, aquele que se aposentar antes dos 65 anos vai, ou a mulher antes dos 62, vai até essa idade ser objeto de sistemáticas perícias. E se ficar bom, ou se eles acharem que está bom, tem que voltar a trabalhar. Uma perda grande também salarial. Muito bem, doutora Marilinda. Eu não sei, eu acho que poderíamos... Tem algumas coisas também, não é possível acumular benefícios, não é possível acumular a pensão com a aposentadoria, só se for até determinado nível de salários mínimos, não afeta, a vossa categoria vai perder praticamente a acumulação, porque vocês ganham, se juntar o que vocês ganham com uma pensão, vai exceder os 4 salários mínimos, portanto nem um percentual reduzido vocês vão ter, portanto perdem, é um direito que vocês vão perder. Terrível, imagina, a expectativa de direito que vocês tinham, alguns realizaram casamentos até às tantas, nem tanto por amor, mas tendo assim a possibilidade de poder ter uma renda muito razoável lá no final. Não vai ter, isso aí é importantíssimo, que vocês tenham em conta também, que eu acho que tínhamos que colocar, enfim, são perdas. Mas é possível opção pela pensão? Você opta pela melhor. Também, outra coisa muito importante, que me preocupa,
é que hoje, quando vocês atingem o direito a se aposentar, vocês têm direito ao abono de permanência. Isso é certo e líquido. Na emenda constitucional número 6 não é mais certo e líquido. Isso vai ser objeto de regulamentação. Pode ter o abono de permanência ou podem não dar o abono de permanência. A tendência é que se o indivíduo tem as condições para se aposentar, que se aposente. Outra coisa muito interessante, a questão da compulsória. A compulsória ficou para a lei também ordinária e pode ir para os 70 anos. Baixar dos 75 para os 70. Então também é interessante, né, essa questão, porque, enfim, nós sabemos as consequências que isso vai ter numa instância que nos é muito preocupante, que é o STF. E, portanto, é quase certo. Em relação a vocês, eu acho que vocês estão tão cansados, às vezes, de trabalhar, em condições, às vezes, com bastante assédio, às vezes não é um trabalho agradável, que quando chega o tempo de se aposentar, certamente muitos poucos teriam esse projeto de ficar até aos 75. Mas, de qualquer modo, tenho que dizer que há essa intenção de baixar para os 70, mas vai ser objeto de lei ordinária. Ainda mais na nossa instituição, né, Alberto? Nossa instituição, que nós fizemos uma pesquisa ano passado sobre os fatores psicossociais no ambiente de trabalho, uma pesquisa que apontou um índice altíssimo de assédio moral na instituição, né? E o sentimento que a gente tem dos colegas é que, na grande maioria, está cansada, já pensa em partir para novos horizontes, ou pensa em se aposentar logo, os que estão mais próximos, né? E a tendência é que realmente não fique mais tempo para os que estão na paridade e integralidade, né? Sim. Não, nem pensar em trabalhar mais tempo só para ter a tal da paridade e integralidade. É que, na verdade, os tempos mudaram muito. Enquanto nós antes lutávamos por melhores condições, melhor ambiente de trabalho, neste momento nós estamos naquele, como se fôssemos náufragos, tentando nos salvar e não morrer afogados e, portanto, tentando conseguir tempo para pelo menos assegurar aquilo que foi a expectativa que nos levou a fazer um concurso. Nós fizemos um concurso numa determinada expectativa e nos foi prometido uma condição e no meio, ou quase no final, alteraram as regras do jogo, que nos deixa absolutamente seres aflitos e ser sem o mínimo prazer de trabalhar. Portanto, estamos perdendo duplamente. Nós estamos perdendo direitos e estamos perdendo a alegria, porque nós estamos embrudados e envolvidos na angústia de alcançar aquele direito que é como um náufrago. Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou chegar na ilha? Então, isso complica muito, né, o meio ambiente de trabalho de vocês. A colega Luísa cumprimenta a senhora pelas explanações e cumprimenta o SIMP pela transmissão. Obrigado, Luísa. A colega Giza, baixando a compulsória para 70 anos, como ficariam os servidores que precisariam trabalhar até os 75 para ter integralidade e paridade? Exemplo crítico. Pois olha, eles pensaram nisso, estão pensando nisso. Vai partir de uma média, por exemplo, como para você se aposentar no serviço público, você tem que ter pelo menos 20 anos, e agora ampliado na emenda para 25, você parte como o trabalhador do regime geral da Previdência, parte de uma base de 60% e 2% por cada ano trabalhado. Então, como é que nós tínhamos hoje? As pessoas entravam para o serviço público e não conseguiam chegar à carência. Se apresentavam como? Se apresentam pelo regime geral da Previdência, mesmo contribuindo mais alto. Há aqueles que estavam apostando nos 75 e passa para 70, então, ou ele vai ter o tempo, os 20 anos de carência, ou então não vai ter nada. Porque quem não tem 20 anos de carência, não, baixada para 15 anos de carência, baixaram para 15 anos agora com as nossas lutas, vai ter 15 anos, se tiver os 15 anos ele vai ter 60% mais 2% por cada ano trabalhado. Uma pergunta que veio agora. Em relação aos trabalhadores, hipoteticamente, se nós tivermos um servidor aqui Sim. que se exonere, que saia antes do serviço público do que no momento da aposentadoria, e que viesse a aposentar pelo regime geral. Sim. Como é que ficam as contribuições que foram tomadas a maior do que o teto do regime geral? Isso aí fica para dentro daquele espírito de, como é que eu te vou dizer, dentro daquele espírito de solidariedade que prevalece nos regimes previdenciários. Você contribuiu, imagine, o teto da Previdência já foi 10 salários mínimos. Já chegou a ser 15 salários mínimos. Mas as pessoas, por exemplo, vieram ou tem trabalhador, por exemplo, que é do polo petroquímico ou coisa assim, que tem turno.
Mas aí ele foi reduzido àquele teto. Mas falemos então daqueles que tiveram teto de 15 salários, que tiveram teto de 10 salários, e quando se vem a aposentar é só os 5 mil que não correspondem nem a 5 salários. Isso aí é dinheiro, em princípio, que foi julgado dentro do princípio de solidariedade da Previdência. Temos ajuizado algumas ações no sentido de fazer ações que quando fica muito longe do teto e aquele trabalhador lá atrás, ele contribuiu sobre a mais que o teto, que então se entra com uma ação que se chama Ação da Vida Toda, onde nós pedimos que seja considerado na base de cálculo todos os salários de contribuição, mas não conseguimos uma devolução daquilo que se pagou a mais quando o teto era maior. Portanto, será uma situação analógica com essa que me foi colocada. Alguma dessas ações teve alguma... Não, elas estão ainda, não temos decisão do STJ sequer. São ações recentes que já têm um certo tempo, no nosso Estado não muito, mas está sendo difícil, mas que são bem plausíveis e que têm uma rácio muito interessante do ponto de vista da lógica jurídica, tem. Sim. Agora, não está fácil. Abriria um precedente... Sim, muito interessante. Em matéria de previdência, nós temos tido grandes perdas, inclusive interpretativas, do nosso STF. Por exemplo, vocês sabem daquele benefício de 25% para as pessoas que precisam da ajuda de terceiros para levar a cabo os actos da sua vida. E foi previsto esses 25% só para a aposentadoria por invalidez. Nós ajuizamos ações dentro do princípio da igualdade para aqueles que se aposentaram por idade e por tempo de contribuição. Chegou no fluxo, o que é que o indivíduo diz? Olha, tem muita razão, mas não havendo fonte de custeio, eu não dou. Então o Supremo agora está assim, eu crio um direito, quero ampliar um direito, e ele me diz, sem fonte de custeio, eu não amplio. Então isso é uma teoria nova também, não era uma teoria que era praticada no país, mas que agora está se consolidando com essa visão fiscalista, né? Perfeito. Fernanda Grando, colega de Passo Fundo, um abraço. Colega Cristiano Simone também, um abraço. Mais uma pergunta da Beatriz. Eu já contribuí 31 anos de Previdência Social. Se eu pedir exoneração e começar a trabalhar na iniciativa privada, em tese, já poderia me aposentar? Não tem fundamento. Veja bem, se tem 31 anos de contribuição ao regime geral da Previdência, provavelmente você depende da idade, porque veja bem, no regime geral da Previdência só é interessante se você, com esse tempo que tem e com a idade que tem, atinge a pontuação de 86, hoje, como direito adquirido hoje, antes da publicação da reforma. Portanto, me parece que essa sua engenharia pode não ser a melhor, porque até que se exonere, até que de qualquer modo, mesmo assim teria direito adquirido, porque tinha os 30. Se fizer a forma 86, é um caminho viável e possível. Então ela já tinha mais que a forma 86. Poderia, mas ela poderia. Ela tem que avaliar, mas aí ela fica confinada ao teto. Também tem que ver. Mas tem direito adquirido. Essa acrobacia, ela pode se dar ao luxo de a fazer, se quiser. Perfeito. É uma acrobacia, uma porque ginástica, né? pode não ter, mas ela vai ter um colchão elástico que vai sustentar, ela não vai cair, se estatilar no chão. Perfeito. Bom, segue aberto o chat. A colega Vera já se aposentou, né? Militante da nossa base. Boa noite, Vera. Tá prestigiando a live. Já está aposentada. Sim. É isso que eu ia fazer pergunta. Ótimo. Não. Sim. Aproveitando que a colega aposentada já está assistindo, como é que fica a situação dos aposentados, dos servidores públicos aposentados? Porque você sabe que no regime geral pode haver ainda algum prejuízo para os aposentados no regime geral. Para os colegas que estão colegas da Previdência Pública, né? Uma vez que se alterada a Previdência, existe algum reflexo? Pode ser dado alguma coisa? Claro, assim, eles têm, o prejuízo que eles podem ter é aplicar, porque o aposentado do estatutário do Estado, ele paga aquela alíquota dos 14% acima do teto.
vai passar com a emenda a pagar a alíquota em cima do todo. Então vai ter um prejuízo manifesto. E mudando a alíquota também para 22, também sim, está também contemplados. contemplado. O aposentado, muita gente pensou assim, quando se colocou a discussão da reforma, mas eu não estou nem aí, porque isso não tem nada, estou aposentado. Não. Infelizmente, o aposentado está aí, está dentro, com essa questão da alíquota, com essa da contribuição. E que é profundamente injusto, porque o trabalhador do regime geral não paga. E eu também não quero que pague, porque, coitado, ele ganha extremamente mal. Mas, enfim, se fôssemos dentro de uma lógica, né? Teríamos uma alíquota baixinha, teríamos uma alíquota mais razoável para vocês, enfim. Mas, vejam bem, não conseguiram os sindicatos e os servidores estatutários ter colocado um outdoor dizendo nós seguimos contribuindo quando estamos aposentados. É só assim, é só que são privilegiados. Isso aí foi uma dificuldade que nós sentimos ao longo, e continuamos sentindo ainda. A dificuldade de entrar na mídia, conseguir espaços na mídia, né? E não só as entidades sindicais também, mas os estudiosos que têm uma ideia contrária, que defende a Previdência como que tem contrapontos à questão do déficit da Previdência, né? Como a senhora, como a doutora Maria Lúcia Fatorelli, enfim, tantos outros. Denise Gentil. Denise Gentil, A Sara Granman também, que eu assisti a palestra dela na Câmara dos Vereadores, excepcional a fala dela. Lá em Brasília também, a Júlia Lenz, também muito bem. De Minas Gerais, fantástica menina, uma jovem. E simplesmente não se dá espaço na mídia de nenhum campo que nós vimos, assim, com exceção talvez do programa do Esfera Pública do Juremir, e muito pouco assim para fazer o contraponto, né? Mas ajudar, assim, foi muito interessante. A Ajures, aqui no nosso estado, ela promoveu 2 seminários sobre a outra narrativa da reforma da Previdência para jornalistas. Só foram convidados jornalistas. Foi muito bom. Assim, no primeiro foram uns 30 e no segundo foram uns 40. E o interessante é que todos os veículos compareceram, de todos os veículos. Assim, no segundo compareceu 4 da 0 Hora, compareceu da Band e compareceram. Éramos 4 os que ministrámos esse curso. Eram 2 desembargadores, o Martin Nevsky, que é o presidente da Frente Gaúcha contra a Reforma da Previdência, o Aimoré, que é um homem que tem lutado bastante também do ponto de vista do judiciário contra essa reforma, um auditor fiscal do Tribunal de Contas, o Filipe Leiria, e eu. No último seminário, um jornalista perguntou para nós qual de nós, isso já era mês de junho, qual de nós tinha sido convidado alguma vez por um veículo de comunicação a dar uma entrevista. Os 4 não tínhamos dado entrevista. Eu tinha ido nos debates 2 lá de uma televisão pequena, RDC, nada mais. Mas nenhum de nós tinha dado entrevista. Ninguém tinha entrevistado nós. Depois eles ficaram tão envergonhados que deram um espaço na 0 Hora e o Martin Nevsky deu uma entrevista. Mas foi porque nós fizemos aquele seminário e nós disputámos narrativa. Porque nós achámos assim, a narrativa que estava aí era a narrativa, como vos disse desde o início, é a narrativa de combater privilégios. É acachapante. Liga o rádio de manhã e liga a TV 11 horas da noite, déficit da Previdência, que tem que reformar. Mas o que eu acho maior perplexidade é a ausência de capacidade crítica e de reflexão. Porque como é que a população e como é que a classe média, sobretudo, que está lastreando, nós vimos que 67% dos cidadãos deste Estado apoiam o executivo atual que está aí no Brasil, que está levando a cabo estas políticas, portanto 67% estão de acordo com esta reforma, provavelmente. Como é que não se dão conta que a Previdência está, se estiver deficitária a partir de 2015, porque não era deficitária até então, porque não existe um projeto de desenvolvimento, um projeto económico apresentado por esse Executivo. Isto, de facto, é uma coisa muito... É um estelionato político que nós vivemos neste país. Porque tivemos eleito um presidente que nunca foi a favor da reforma da Previdência. Fez 27 intervenções no Congresso contra a reforma da Previdência. Aí coloca. E que nunca apresentou até hoje um plano de governabilidade para este país. Só o plano de governabilidade e desenvolvimento é que vai tornar a Previdência saudável e rica.
Não é cortando benefício, não é impedindo que as pessoas tenham benefício que nós vamos ter uma previdência saudável. E, por outro lado, eu quero dizer para vocês, quem vai apostar nesta previdência, que todos os dias na rádio, como você estava dizendo, de manhã à noite estão dizendo que está deficitária, que ela não vai pagar benefícios, que amanhã a pessoa nem sabe se vai se rever. Quem é que vai apostar e contribuir para a previdência? Vocês me digam, qual é o jovem que a gente convence? Olha, por favor, contribua para a previdência. Sabe o que ele vai dizer? Como? A previdência está falida. Como eu não contribuiria para um banco que tivesse precária a situação financeira do banco. Quem é que se entusiasma a contribuir para a previdência? Se não aqueles que são obrigados. Por força da carteira profissional, que é assinada ainda raramente, e por força dos servidores. Se a pessoa não fosse obrigada, a pessoa não ia contribuir. Porque dizia, eu não vou pôr o meu dinheiro numa coisa que está falida. Então, essa campanha da reforma leva a que a previdência ainda se torne mais pobre. É um ciclo vicioso. Perfeito. Bom, tu respondeu ali a Beatriz, né? Tá. Uma pergunta do colega Cristiano. Eu tenho 21 anos de contribuição e 42 de idade. Pelo que entendi, vou, pelas regras a serem aprovadas, trabalhar até os 60. Sim. Estou certo? Que ele vai trabalhar até os... Não, ele vai trabalhar até os 65. Vai trabalhar até os 65. 21 anos de contribuição e 42 de idade. Sim. Vai trabalhar até os 65. Se não então. alterarmos as regras de transição. Sim, mais 23 anos. Perfeito. Se não alterarem as regras de transição, que ainda estão em discussão. Isto aí é o que está aprovado, mas aprovado em primeiro turno. Nós vamos ter segundo turno com 20 destaques. Um dos destaques é alterar e suavizar as regras de transição. Perfeito. Pode melhorar. Perfeito. Colega Evaldo, um abraço. Bom, quanto tempo de live nós temos já, Beto? 1h20. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais. Eu até gostaria de dar uma sugestão, que a senhora abordasse a questão do dito déficit da Previdência e depois, a partir daí, a senhora está à vontade para fazer o encerramento aqui da... Sim. Bem, o déficit da Previdência ele é ventilado e vem em inúmeros anos, ele sempre é o cavalo de batalha e é sempre agitado. Olha, porque há déficit da Previdência que efetivamente temos que fazer a reforma. Nós sabemos que, através do trabalho da Maria Lúcia Patorelli, do Serviço da Auditoria da Dívida, através da CPI que o fez o Paulo Paim, senador, nos demos conta que, de facto, a Previdência, do ponto de vista estricto, ela não é deficitária. Porquê? Porque se fôssemos cobrar todas as contribuições que houveram para a Previdência e que foram desviadas para outros fins, em tempos idos para outras construções de grandes estradas, pontes, como foi na ditadura militar, se fôssemos cobrar essa dívida histórica, nós teríamos... Como é que funciona o sistema da Previdência? Como é da capitalização? Você contribui para um fundo, para que futuramente o rendimento daquele fundo assegure o seu benefício. Se aquilo que você contribuiu para o seu fundo foi gasto, desviado para outro fim, evidentemente que não vai ter o dinheiro. Então essa dívida histórica teria que ser posta e colocada e paga pelo Tesouro, porque foi desviado para outros fins e não foi reposto. Por outro lado, nós temos desonerações sem tamanho neste país, inclusive a emenda constitucional número 6 mantém desoneração para o agro, que é uma coisa escandalosa, não tem sentido. Em 2015 a Dilma tinha criado uma série de desonerações para a indústria com a ilusão de que eles iam aplicar o dinheiro no desenvolvimento e criação de empregos, eles pegaram o dinheiro, compraram títulos da dívida pública, geraram mais dívida e aumentamos a nossa dívida e eles não criaram novos empregos. Nós temos também a sonegação à Previdência, que é enorme. Os grandes bancos são dos maiores sonegadores, portanto têm lucros imensos. Portanto, se nós fôssemos cobrar a dívida histórica, cobrar os sonegadores, acabar com as desonerações, não desviar para a DRU 30% das receitas previstas para outros fins, notadamente para pagar a dívida pública, nós não teríamos esse déficit. Portanto, é um déficit criado por essa conjuntura e mais agora agravado pela conjuntura que nós ao longo desta conversa colocámos sempre, uma conjuntura recessiva. Desde 2008, que nós internacionalmente a gente não se recuperou. Nós continuamos a sofrer 2008.
Por outro lado, se agudizou em 2015 com a crise interna que nós tivemos, com essa desvalorização das commodities, que a vossa economia era muito fundamentada e assente nelas, quer dizer, são fatores de ordem exógena à Previdência que vão levar que ela esteja, e que ela apresente esse quadro, quando eles vão fazer o levantamento, que aliás não fizeram, porque eles apresentam a emenda constitucional sem nenhum estudo atuarial. Qualquer organismo internacional, Fundo Monetário, FMI, não aceitaria isto. Isto não tem embasamento nenhum, não tem transparência nenhuma. Diz que vão conseguir 1 trilhão ao cabo de 10 anos. Como? Não demonstram para nós. Acham que nós somos créditos, temos que acreditar. Então, assim, nos acenam com esse déficit que nós, por aqueles 2 mecanismos da auditoria da dívida pública, da CPI, chegámos à conclusão que não é deficitária, mas superavitária, para criar esse espantalho justificador e amedrontador para as pessoas que está deficitária. Se não houver esta reforma, então não vai haver dinheiro para pagar os benefícios futuros. Devo dizer, e já estou me encaminhando para as considerações finais, que a Previdência não é uma questão de mercantilista, nem uma questão de uma balança com perdas e ganhos. A Previdência, como a saúde, como a educação, são obrigações de Estado. As obrigações de Estado não têm preço, não devíamos estar a discutir custos. Nós deveríamos era estar discutindo a obrigação do Estado de recolher e fazer uma política fiscal que promova a redistribuição de renda e que assegure à população, à sua população, o direito da saúde pleno, o direito à segurança, que não precisa a classe média pegar um avião e ir para Portugal, que está lá muito bem, muita segurança, mas não sabem eles que nós pagamos mais de 37,5% de imposto, que nós pagamos imposto sobre as fortunas. A partir de 600 mil euros nós pagamos. Por isso vão para lá e dizem que maravilha, que lindo, posso andar à vontade. Andar à vontade e lindo é redistribuir renda. É ter essa capacidade de nós fazer políticas que não concentrem, mas que distribuam. E, portanto, quando se opta por este sistema de previdência, considerar a previdência como uma questão contábil, que eu vou ter que fazer, eu vou ter que arrochar benefício, eu vou ter que dificultar o acesso ao benefício para sanear o orçamento, eu deveria ter a consciência que o meu Estado deveria levar políticas de outro jeito e assegurar esse princípio da dignidade. E que é fundamental, e encerrando, tendo em conta o atual momento que vive a humanidade do ponto de vista civilizatório e tecnológico. Nós estamos na Revolução 4.0, nós estamos já dentro do quadro de uma inteligência artificial, o que significa cada vez menos empregos, o que significa cada vez menos postos de trabalho e contribuintes à Previdência. Portanto, essa reforma é completamente defasada no tempo tecnológico que nós vivemos. Esta reforma teria que ser, antes e acima de tudo, uma reforma que tivesse uma previsão em cima dos lucros que são advindos da informática, da tecnologia e desse avanço. Países como a Suécia, como a Islândia e até como a Suécia estão cada vez apontando mais no sentido de criarmos uma renda mínima, não a renda mínima do salário mínimo, uma renda mínima digna. A Suíça também, né? A Suíça também fez plebiscito, a renda mínima deles era 2.400 reais, euros, e independentemente da renda de cada um, para todos, rico ou pobre. Essa é a tendência dos regimes previdenciários que se desenham. Se temos pouco dinheiro, podíamos ser uma renda mínima do salário mínimo, imaginemos, mas que todo cidadão que nascesse no território nacional tivesse direito a uma renda, para viver dignamente. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa luta e é por isso que estou aqui convosco e muito obrigado pela oportunidade de ter este espaço de fala. Nós que agradecemos, doutora Marilinda, é sempre ótimo, sempre gratificante assistir às suas explanações. Eu agradeço muito os colegas que prestigiaram a live e dizer que da parte do sindicato nós vamos continuar a luta, vamos continuar o movimento, vamos manter com as demais entidades sindicais a luta, a resistência contra a reforma dentro das possibilidades que vão surgindo. E, mais uma vez, a gente faz o chamamento para os colegas buscarem informações, buscarem junto ao sindicato, buscarem também para fora informações, esclarecimentos sobre a reforma da Previdência e que atendam os chamamentos do SIMP, né? Principalmente quando nós fizermos mobilizações, que atendam o chamamento do SIMP. Eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom descanso e até a próxima live. Obrigado.